material que a gente tem hoje em mãos é, assim, um vislumbre fascinante de uma outra era. É um livro de 1922 chamado A Prática da Autossugestão. Escrito por C. Harry Brooks, sobre o trabalho de um homem chamado Émile Coué. Exato. E a dedicatória do livro já planta uma semente bem interessante, né? Diz assim: a todos em conflito com suas próprias imperfeições. E o que é curioso nessa frase é que ela não fala em doenças, fala em imperfeições. Coué já parte de um princípio de que os problemas são parte de nós, não uma entidade externa que nos ataca. É uma mudança sutil, mas fundamental de perspectiva. totalmente. E a nossa missão hoje é justamente explorar esse método, de 100 anos atrás, que prometia curar doenças, transformar vidas, não com remédios, mas com o poder do pensamento. O que a gente pode aprender com isso hoje? Olha, primeiro a gente precisa entender o contexto, né? Início do século XX, uma explosão de interesse pela psicologia, pelo funcionamento da mente. Era tudo muito novo. Muito novo, um campo fértil. E o método do Coué, embora bem mais simples que a psicanálise, por exemplo, surge nesse mesmo caldeirão de ideias. E ele se baseia num conceito central, que é a ideia de que a imaginação é muito, mas muito mais poderosa que a força de vontade. E a gente vai ver como ele aplicava isso de forma quase teatral, né? Exatamente. Então vamos para lá. Vamos para a clínica de Émile Coué, em Nancy, na França, no verão de 1921. A descrição que o autor faz é surpreendente. Não era um prédio médico, estéril, sabe? Não mesmo. Era um anexo da casa de Coué, num jardim super agradável. Tinha pacientes conversando debaixo de ameixeiras, cerejeiras. A atmosfera era de um encontro social, não de uma sala de espera. E essa atmosfera informal já era o primeiro passo do tratamento. O autor percebe algo fundamental ali, uma espécie de negação da dignidade da doença. Gosta desse termo. É ótimo. Ali, a doença não era tratada como um monarca temível, sabe? Uma entidade poderosa que você respeita com medo. Pelo contrário. Ela era ridicularizada. Gentilmente ridicularizada. Coque-pé com seu humor fazia os terrores da doença parecerem banais, quase absurdos, e, portanto, superáveis. A sala de tratamento em si estava lotada, com a sensação de esperança que era quase palpável. E Brooks descreve uma fila de casos que pareciam impossíveis. Tinha um homem com tremores tão fortes que ele precisava se agarrar num poste para não cair. Nossa! Um empresário ruído pela ansiedade, por medos assombrosos, e até um lavrador que mal conseguia andar por causa de varizes. Uma variedade enorme de problemas, né? E todos tratados ali, sob o mesmo teto, com a mesma filosofia. E a abordagem dele era chocantemente direta. Para uma mulher da classe trabalhadora que descrevia os sintomas dela minuciosamente, ele simplesmente a interrompeu. O que ele disse? Disse: Madame, você pensa demais em suas doenças e ao pensar nelas as cria novas. Uma abordagem que hoje, nossa, poderia ser vista como incrivelmente rude, né? Quase culpando a vítima. Exato. E essa é a linha tênue que ele caminhava. Mas a distinção crucial para ele era que ele não estava culpando. Ele estava empoderando. Certo. A promessa dele não era de uma cura mágica vinda dele. A promessa era de que a pessoa já possuía a ferramenta para se curar. O pensamento focado na doença não era uma falha moral, mas um hábito mental. Um hábito que podia e devia ser treinado. Então, essa ferramenta que a pessoa tem, como ela funciona na prática? O livro resume a teoria de Coué em duas ideias principais que são, assim, bem contraintuitivas. Vamos lá. A primeira: toda ideia que ocupa exclusivamente a mente se transforma num estado físico ou mental real. Basicamente, aquilo que captura o foco do seu pensamento de forma intensa tende a se manifestar no corpo. A mente não diferencia muito bem uma imagem vívida de uma realidade concreta. E a segunda conclusão, que é a mais famosa dele:
Os esforços que a gente faz para conquistar uma ideia usando a força de vontade só servem para tornar a ideia contrária mais poderosa. A lei do esforço reverso. Exato. Quanto mais você tenta não pensar no elefante rosa, Mas ele dança na sua sala. O exemplo clássico é tentar dormir. Quanto mais você se esforce e diz eu preciso dormir, mais a mente fica alerta. A imaginação com a imagem de eu não consigo dormir vence a vontade de eu quero dormir. é uma batalha perdida. Perdida, você não luta contra a imaginação com a vontade. Você substitui uma imagem por outra. E para provar isso, ele fazia uma demonstração que era a marca registrada dele. O experimento das mãos entrelaçadas. Ah, essa é ótima. O Brooks descreve a cena. Coe convidou uma jovem, de aparência anêmica, e pediu para ela entrelaçar os dedos e apertar as mãos com força. Aí ele deu a instrução-chave. Olhe para suas mãos e pense que gostaria de abri-las, mas não consegue. Agora, tente separá-las. Puxe com força. E o que acontecia? Ele continuava. Você descobre que quanto mais tenta, mais firmemente elas se fecham. E o resultado era visível. A moça tentava. Os nós dos dedos ficavam brancos de tanta pressão, mas as mãos não se separavam. Pareciam travadas. É uma demonstração física perfeita da teoria. A ideia eu não consigo dominou a mente dela. A força de vontade, o esforço físico, só alimentava essa ideia dominante. E é aqui que fica muito interessante. O livro conta o caso de um ferreiro, homem robusto, que estava lá porque não conseguia levantar o braço direito acima do ombro, há quase 10 anos. Nossa, 10 anos. Sim, e quando Coe deu a mesma instrução para ele, pense que gostaria de abrir as mãos, mas não consegue, o ferreiro abriu as mãos sem a menor dificuldade. Ah, então falhou. Um aparente fracasso do método. Mas é aí que está a genialidade do Coe. Ele não viu como um fracasso. Ele viu como a confirmação da teoria dele. Como assim? Ele sorriu e perguntou para o ferreiro: "O que o senhor estava pensando?" E o homem, meio sem graça, admitiu: "Eu pensei que talvez eu pudesse abri-las. Afinal de contas." Ah, entendi. "Exatamente. E, portanto, o senhor pôde", respondeu Coe. É um momento de virada espetacular. O ferreiro, sem querer, provou a teoria contra si mesmo. A autoridade não estava nas palavras do terapeuta. Não. Estava na convicção do paciente. Agora que o ferreiro entendeu o princípio na própria pele, literalmente, o palco estava montado para a cura do problema real dele. Sim, o caso do ferreiro é a peça central. Depois do experimento das mãos, Coe voltou a atenção para o braço paralisado. Ele disse para o homem: "Por 10 anos o senhor pensou que não podia levantar o braço. E o que quer que a gente pense se torna verdade para nós. Agora vamos mudar o pensamento. Pense, eu posso levantá-lo." É o momento de plantar a tal semente boa, como ele dizia. O homem tentou, mas parou. Reclamou de dor no ombro. E aqui vem um passo crucial. Coe não desdenhou da dor. Ele a usou. Ah, é interessante. Ele disse: "Bom, não abaixe o braço, feche os olhos e repita comigo o mais rápido que puder. Sapasse, sapasse." Que significa está passando, está passando. E eles ficaram repetindo? Sim, por meio minuto, tão rápido que parecia o zumbido de uma máquina. Enquanto isso, Coe massageava levemente o ombro do homem. Isso é uma técnica brilhante do ponto de vista psicológico, né? A repetição rápida, o ritmo, ocupa a mente consciente como um mantra. Impede que ela crie objeções ou dúvidas. É quase hipnótico. E o toque físico ancora a sugestão no corpo. E funcionou. No final do meio minuto, o paciente admitiu surpreso que a dor tinha sumido. A prova concreta e imediata. Exato. Com a barreira da dor removida, a fé do homem se solidificou. Só então Coe deu o comando final. Agora pense bem que o senhor pode levantar seu braço. E segundo o relato, o homem sem esforço nenhum levantou o braço calmamente até a altura máxima acima da cabeça. Imagino a reação das outras pessoas na sala. A fé de um se torna contagiante. Exatamente, todos aplaudiram. E para selar a cura, Coe pediu a prova final. Ele disse: "Prove, bata no meu ombro." O homem riu e deu um tapinha. "Mais forte", insistiu Coe, "o mais forte que puder." E ele bateu. O braço do ferreiro começou a golpear o ombro de Coe com força crescente, até que o próprio Coe teve que pedir para ele parar, e disse: "Voilà, mon ami,
O senhor pode voltar para sua bigorna. É um processo notável. Ele desconstrói a crença limitante, remove a barreira física da dor com uma sugestão rítmica, implanta a nova crença e, o mais importante, solidifica tudo com uma prova física imediata. Não é só pensamento positivo abstrato. É um ciclo de desconstrução, reconstrução e validação. Depois dessas demonstrações, a sessão entrava numa fase coletiva. Collier pedia para todos fecharem os olhos e, numa voz baixa, monótona, induzia a um estado de sonolência, oferecendo sugestões gerais de bem-estar. Uma reprogramação geral, né? Focada nas funções básicas do corpo e da mente, reforçando que o estado natural do ser é a saúde, o equilíbrio. Sim. E uma das afirmações que ele fazia era especialmente poderosa. Ele dizia: palavras como difícil, impossível, eu não consigo, desaparecerão do seu vocabulário. O lugar delas será tomado por esta frase: é fácil e eu consigo. Isso é a essência da autossugestão consciente, uma reescrita ativa do roteiro mental. Mas é crucial notar a humildade dele nisso tudo. Ele sempre dizia aos pacientes que ele não tinha poderes. Que ele era só um guia. Exato, um guia que os ajudava a encontrar o poder que já existia dentro deles. Os pacientes eram os pilotos do seu próprio destino. E ele lhes dava uma ferramenta diária para pilotar. A famosa frase: dia a dia, de todas as maneiras, estou cada vez melhor. A instrução era repeti-la de manhã e à noite. E o livro lista uma série de outras curas, não é? Sim, dispepsia curada em uma sessão, asma desaparecendo em semanas, curvatura da coluna se corrigindo, até alcoolismo. O que impressiona é a gama de problemas. Ele aplicava o mesmo princípio para condições funcionais, orgânicas, comportamentais. Sem distinção. Para ele, a origem do problema era sempre uma semente ruim no inconsciente. E não se limitava aos adultos. Não mesmo. O livro dedica um capítulo à clínica infantil, administrada por uma ex-paciente, a Mademoiselle Kaufmann. A cena descrita é comovente. Uma sala com brinquedos e, em círculo, mães em silêncio com seus filhos doentes. E os casos eram graves. Gravíssimos. Doenças hereditárias, paralisia, uma perna deformada. O que levanta a questão, né? Como aplicar a autossugestão em crianças que nem entendem um conceito? Ou em bebês que nem falam. Exato. A técnica era adaptada. Combinava toque físico com sugestões murmuradas. A Mademoiselle Kaufmann pegava um menino com um pé torto no colo e, enquanto acariciava o membro, falava suavemente sobre os músculos se desenvolvendo, os tendões se endireitando. Ela pintava um quadro do futuro. Exatamente. Um futuro em que ele correria e brincaria. A sugestão não era só sobre o sintoma, mas sobre construir uma imagem completa de uma criança saudável. E o veículo para essa sugestão, especialmente nos bebês, era o carinho. Acreditava-se que o toque transmitia os pensamentos de saúde. O autor descreve a atmosfera como um fluxo contínuo de amor e compaixão. Lindo isso. Então, o que a gente pode extrair disso tudo? A ideia central do método Coué é, assim, o reconhecimento do imenso poder da imaginação. Um poder que, quando direcionado pela autossugestão, pode efetuar mudanças profundas no corpo e na mente. É sobre substituir conscientemente as sementes de pensamento negativas pelas positivas. E, embora a gente possa traçar paralelos com a terapia cognitivo-comportamental, com o efeito placebo, o que se destaca em Coué é essa simplicidade radical. Sim, ele não se preocupava em analisar as origens do trauma ou o passado. Nada! Era uma abordagem totalmente focada no futuro, na construção de uma nova realidade interna, uma sugestão de cada vez, com a confiança absoluta de que o paciente tinha, em si, todo o poder necessário para a mudança. O que nos deixa com uma última reflexão. Coué afirmava que seu método funcionaria para qualquer coisa que estivesse na região do possível. E essa é a grande questão que ele nos deixa, né? Onde é que cada pessoa traça a fronteira do que é possível para a própria mente e corpo alcançarem? E, talvez mais importante,
O que ou quem define essa fronteira para nós? Nossas experiências, a opinião médica, nossas dúvidas. Exato. O método de Coé, no fundo, parece ser um convite para cada um de nós explorar e, quem sabe, desafiar essa fronteira pessoal.